A História dos Hebreus, Flávio Joséfo. Livro 3º. Capítulo 1. Os israelitas, oprimidos pela fome e pela sede, querem apedrejar Moisés. Deus torna doce as águas que eram amargas. Envia ao campo codornizes e maná e faz brotar da rocha uma fonte de água viva. 103. A alegria que sentiram os israelitas por se verem livres pelo poderoso auxílio de Deus, quando menos o esperavam, foi perturbada pelas grandes dificuldades que encontraram a caminho do Monte Sinai, pois essa região deserta e a terra muito seca e estéril, porque não tinha água. Assim, não somente os homens, mas os próprios animais não encontravam água para beber. Dessa forma, quando terminaram as provisões que haviam levado, por ordem de Moisés, foram obrigados a cavar poços com grande dificuldade por causa da dureza da terra. No entanto, encontraram tão pouca água que não lhes era suficiente e era de tão mau sabor que não podiam beber. 104. Depois de andar tanto tempo, chegaram certa tarde a um lugar chamado Amargo, por causa do amargor das águas. Tinham falta de víveres, mas como estavam muitíssimos fatigados, ali se detiveram de boa mente, porque encontraram um poço, o qual, embora não fosse suficiente para tão grande multidão, dava-lhes a esperança de poder aliviar um pouco as suas necessidades, e porque lhes haviam dito que não mais encontrariam água em todo o resto do caminho. Mas a água era tão amarga que nem os homens, nem os cavalos, nem os outros animais a puderam beber. Esse fato tão lastimável causou desânimo ao povo e grande sofrimento a Moisés, porque os inimigos que precisavam combater não eram dos que se podem debelar com uma valorosa resistência. A fome e a sede sozinhos reduziram aquela multidão de homens, mulheres e crianças ao último extremo da vida. Moisés não sabia que deliberação tomar, e sentia também os sofrimentos dos outros como se fossem os seus próprios, porque todos recorriam a ele. As mães pediam que tivessem pena das crianças, os maridos que tivessem compaixão das esposas, e cada qual rogava-lhe que procurasse uma solução para tão grande mal. Em tão premente necessidade, dirigiu-se a Deus para obter sua bondade, que tornassem doces as águas que eram amargas. E ele deu a conhecer que lhe concedia aquela graça. Moisés tomou então um pedaço de madeira, que partiu em dois, e depois de o haver lançado ao poço, disse ao povo que Deus escutara as preces deles, e tirava daquela água tudo o que nela existia de ruim, contanto que fizessem o que lhes determinava. Perguntaram o que precisavam fazer, e ele ordenou aos mais robustos que tirassem uma grande porção de água do poço, garantindo-lhes que lá ficasse seria boa para beber. Eles obedeceram e tiveram em seguida a realização da promessa que lhes fora feita. 105. Êxodo 16. Partindo deste acampamento, chegaram a um lugar de nome Elim, que de longe lhes parecera bastante vantajoso, porque avistavam palmeiras. Delas, porém, lá encontraram apenas umas 70, e ainda muito pequenas e pouco carregadas de frutos, por causa da esterilidade da terra.
Encontraram também umas 12 fontes, mas tão reduzidas, que em vez de correr, apenas destilavam. Fizeram pequenos regos para recolher a água, mas quando cavavam as fontes, encontravam lama em lugar de areia e quase nada de água. A grande sede que o povo sofria, bem como a falta de víveres, que foram consumidos em 30 dias, causou-lhes tal desespero que esqueceram todos os favores de que eram devedores a Deus e o auxílio que havia recebido de Moisés. Acusaram-no com grande clamor de ser a causa de todos os seus males e tomaram pedras para apedrejá-lo. Esse homem extraordinário, ao qual a consciência nada reprova, não se admirou por vê-los tão exaltados contra ele, mas, confiando em Deus, apresentou-se a eles com um semblante em que a majestade de Deus imprimia respeito, e disse-lhes, com aquela maneira de falar que lhe era habitual e tão própria para persuadir, que não deviam, pelo que estavam sofrendo, esquecer as obrigações que deviam a Deus, mas, ao contrário, tivessem diante dos olhos as tantas graças e favores que Ele os havia acumulado, quando menos os podiam esperar, de sua bondade e a continuação de seu auxílio, que mesmo havia motivo para crer que Deus permitira que fossem reduzidos a tal extremo, a fim de experimentar-lhes a paciência e a gratidão, e saber qual dos dois fazia mais impressão em seu espírito, se a tristeza dos males presentes, se os ressentimentos pelos bens passados, que, havendo saído do Egito por ordem de Deus, deviam precaver-se para não se tornarem indignos de seu auxílio, pela ingratidão e pelas murmurações, que não evitariam cair naquele pecado, se desprezassem as ordens dele, ou o ministro de sua vontade, e nisso seriam tantos mais culpados, pois não tinham motivo algum para se queixar de que ele os enganara, pois sempre cumprira pontualmente o que lhe havia sido ordenado. Falou-lhes em seguida sobre as pragas com que Deus ferira o Egito, quando os egípcios procuravam retê-los, contra a vontade dele, como as águas do Nilo mudadas em sangue para os inimigos e tão infectadas que estes não podiam beber, fora conservada para eles com a sua qualidade usual. Como o mar, tendo-se dividido em dois, para favorecer-lhes a retirada, permitiram-lhes chegar em segurança ao outro lado, enquanto seus inimigos, querendo persegui-los pelo mesmo caminho, foram sepultados pelas ondas. Como, encontrando-se sem armas, Deus concedeu em abundância. Enfim, como por meio de diversos milagres, Ele os retirava tantas vezes dos braços da morte. Assim, se Ele se mostrara sempre tão poderoso, eles não deviam desesperar de seu auxílio, mas suportar pacientemente o que permitia-lhes acontecesse, e não considerar a sua ajuda como demorada, não ocorrendo tão prontamente como desejavam. Não deviam também imaginar que Deus os abandonara no estado em que se encontravam, e sim persuadir-se de que Ele queria experimentar a confiança e o amor deles pela liberdade, e saber se o estimavam o suficiente para conquistá-la pela fome e pela sede, ou se preferiam o jugo da vergonhosa servidão, que os submeteria aos senhores que os alimentariam como animais, para deles obter apenas o trabalho.
Quanto a ele, nada temia por si mesmo, pois a morte que sofrera injustamente não lhe poderia ser desvantajosa. Mas temia por eles, porque não lhes poderiam tirar a vida sem condenar o proceder de Deus e desprezar os seus mandamentos. 106. Essas palavras fizeram-nos refletir, e as pedras caíram-lhes das mãos. Arrependeram-se do crime que queriam cometer, e Moisés, considerando que não era sem razão que o povo se rebelara, mas que a necessidade os havia levado a isso, julgou dever implorar por eles o auxílio de Deus. Subiu a uma colina para rogar-lhe que tivesse compaixão do seu povo, o qual não podia esperar outro auxílio, senão somente dele, e lhes perdoasse a falta que a fraqueza humana em tal conjuntura os levara a cometer. Deus prometeu atendê-lo e dar-lhes auxílio imediato. Depois de uma resposta tão favorável, Moisés foi procurar o povo, o qual, julgando pelo brilho que transparecia em seu rosto, que Deus havia escutado a oração, passou imediatamente da tristeza para a alegria. Moisés declarou que lhes anunciava da parte de Deus a salvação e o término de seus males. Logo depois, uma multidão de codornizes, aves comuns no estreito da Arábia, atravessou o braço de mar. Cansadas de voar, caíram nos acampamentos dos hebreus. Lançaram-se então sobre as aves, o alimento que lhes era mandado por Deus em tão urgente necessidade. E Moisés agradeceu-lhe por ter cumprido tão prontamente o que lhe fora grato prometer. 107. Essa graça, porém, não veio sozinha. A infinita bondade de Deus acrescentou-lhe uma segunda. Moisés orava com os braços levantados para o céu, quando começou a cair uma espécie de orvalho, que engrossava à medida que descia. Moisés julgou que bem poderia ser outro alimento que Deus lhes mandava também. Provou e achou-o excelente. Dirigindo-se então ao povo, que pensava ser neve o que acabava de cair, pois era estação própria, declarou que aquilo não era orvalho comum, mas um novo alimento, proveniente da liberalidade divina. Comeu e em seguida diante deles, para melhor persuadi-los do que dizia. Todos experimentaram depois e perceberam que tinham gosto de mel, a forma de goma que se tirava da árvore semelhante à oliveira, do tamanho de um grão de coentro. Todos ajuntaram-no, e Moisés ordenou-lhe que recolhessem apenas o suficiente para cada dia, isto é, uma medida certa, de nome Gomer. Asseverou ao mesmo tempo que aquele alimento não lhes serviria, que aquele alimento não lhes haveria de faltar, querendo com a proibição pôr limite à avareza dos mais fortes, que teriam impedido os mais fracos de ajuntar o necessário. Com efeito, se alguém contra a ordem de Deus recolhia mais do que o permitido, inútil tornava seu trabalho, porque o alimento guardado para o dia seguinte ficava amargo, estragado e cheio de bichos. E assim era verdade que havia nesse alimento algo de sobrenatural e divino. Tinha ainda isto de extraordinário. Aqueles que o comiam achavam tão delicioso que não queria outro. Cai ainda hoje naqueles lugares o orvalho semelhante a esse, que então prouve a Deus mandar em favor de Moisés. Os hebreus chamaram-no de maná, que em nossa língua corresponde a uma espécie de interrogação, como quem diz, que é isto? Mas popularmente o chamaram de maná. Receberam-no, pois, com grande alegria, como vindo do céu, e com ele alimentaram-se durante 40 anos, enquanto viveram no deserto. 108.
O acampamento avançou depois para Refidim. Ali tiveram muita sede, pois constataram que a região era ainda mais carente de água do que de onde vinham. Assim recomeçaram as murmurações contra Moisés. Ele retirou-se para evitar aquele primeiro furor e recorreu mais uma vez a Deus para rogar-lhe que, depois de ter dado ao povo alimento com que matasse a fome, lhe desse também a água com que desalterasse o povo, pois um sem a outra era inútil. Deus não se demorou em ouvir a oração e prometeu-lhe dar-lhes uma fonte muito abundante, fazendo-a brotar de um lugar de onde menos o teriam esperado. Mandou que batesse num rochedo com a vara, na presença de todos, prometendo dali fazer sair água, porque desejava obsequiá-la ao povo sem que tivessem o menor trabalho em procurá-la. Moisés, consciente da promessa, foi ter com o povo, que o vir descer do lugar elevado onde fizera sua oração, e o esperavam com grande impaciência. Ele disse-lhes que Deus queria tirá-los, contra a esperança deles, do aperto em que se encontravam. Para isso faria brotar uma fonte de água da rocha. Essas palavras os deixaram atônitos, porque julgavam que precisariam parti-la. E a sede e o cansaço da viagem os haviam enfraquecido tanto que mal podiam estar de pé. Moisés, porém, feriu o rochedo com a vara. No mesmo instante a rocha dividiu-se em duas, e dela brotou grande abundância de água cristalina. A surpresa não foi menor que a alegria. Beberam todos com prazer e acharam que tinha doçura muito agradável, sendo deveras água milagrosa, um presente das mãos de Deus. Então ofereceram sacrifícios a Deus em ação de graças por tão grande benefício e conceberam grande veneração por Moisés, que era tão querido dele. A Sagrada Escritura dá testemunha desta promessa feita por Deus a Moisés, que de um rochedo brotaria água. Capítulo 2. Os amalequitas declaram guerra aos hebreus, que obtêm sobre aqueles grande vitória, sob o comando de Josué, em cumprimento às ordens de Moisés e por efeito das orações deste. Chegam ao Monte Sinai. Êxodo 17. A fama dos hebreus, que se espalhavam por toda parte, lançou o temor no espírito dos povos vizinhos, os quais, de comum acordo, deliberaram expulsá-los e até, se possível, exterminá-los completamente. Sendo os amalequitas que estavam em Edom e na cidade de Petra, sob o governo de diversos reis, os mais valentes e também os mais animados para essa guerra, enviaram embaixadores às nações mais próximas, pedindo que também nela tomassem parte. Advertiram-nos de que, embora aqueles estrangeiros que se aproximavam de seu país em tão grande número fossem fugitivos, evadidos do Egito para livrar-se da escravidão, não deviam ser menosprezados. Era preciso atacá-los antes que se fortalecessem mais e, tomados de orgulho por terem sido deixados tranquilos, primeiro lhes declarassem guerra. A prudência exigia que logo se fizessem oposição a esse poder nascente e que fossem esses inimigos atacados no deserto, antes que se tornassem temíveis pelas conquistas de riquezas e de poderosas cidades. Pois é mais fácil evitar o perigo por sábia previdência que escapar dele depois de haver caído. Essas razões os convenceram e resolveram de comum acordo marchar contra os israelitas. Moisés, que jamais imaginava ter de se empenhar numa guerra, vendo os hebreus espantados e com tão imprevisto perigo,
pela necessidade de combater inimigos tão aguerridos e providos de todos os recursos necessários, dos quais o seu povo estava destituído, exortou-os a confiar em Deus, pois era por ordem e com o auxílio dele que haviam preferido a liberdade à escravidão e vencido tudo o que se opusera à sua retirada. Aconselhou-os a pensar apenas em vencer, sem imaginar que a abundância que tinham os inimigos de todas as coisas necessárias para a guerra significassem alguma vantagem. Pois, tendo Deus ao seu lado, não poderiam duvidar de que sobrepujariam os adversários em tudo. Depois de terem experimentado a força invencível do auxílio divino em ocasiões mais perigosas que a mesma guerra, pois na guerra o combate é contra os homens, deviam lembrar que, estando cercados pelo mar e por montanhas, às vezes prestes a morrer de fome e de sede, Deus lhe abrira caminho através das águas e os livrara por vários milagres dos extremos com que se depararam. Por fim, acrescentou que deviam combater corajosamente, pois se vencessem, encontrar-se-iam em feliz abundância de todas as espécies de bens. Depois de animá-los com essas palavras, reuniu os chefes e os principais dos israelitas e falou-lhes ainda em geral e em particular, recomendando aos moços que obedecessem aos mais velhos, e estes que executassem rigorosamente as ordens do general. Assim, havendo esse admirável guia do povo de Deus animado o povo com a esperança de um feliz êxito e de que aquele combate poria termo a todos os seus dissabores, eles conceberam tal desejo de lutar que pediram para ser levados logo ao campo de batalha, a fim de atacarem os inimigos, de modo que o seu ardor não esfriasse pela demora, o que só lhes seria prejudicial. Ele escolheu de toda aquela multidão os que julgou mais capazes para o combate e deu-lhes a Josué por general. Este era filho de Num, da tribo de Efraim, homem de grande mérito, pois era não menos judicioso que valente, eloquente e infatigável no trabalho. A piedade da qual Moisés o havia educado fazia-o distinguir-se dos demais. Moisés ordenou em seguida que algumas tropas guardassem os lugares de onde tiravam água, para impedir que os inimigos dele se apoderassem, e deixou outros em maior número para a guarda do acampamento, das mulheres e das crianças, bem como das bagagens. Depois de haver assim disposto todas as coisas, os israelitas passaram a noite toda em armas, esperando apenas o sinal combinado com seu general e a ordem do oficial para atacar os inimigos. Moisés também passou a noite inteira acordado, instruindo Josué sobre o que fazer naquela jornada. Quando raiou o dia, exortou-o a esforçar-se para corresponder por meio de suas ações à esperança que se depositava nele e a conquistar por feliz êxito a estima dos soldados. Falou também em particular aos principais chefes e em geral a todos os soldados, instigando-os a bem cumprirem cada um do seu dever. Depois de dar-lhe todas essas ordens, recomendou-os a Deus e ao comando de Josué e retirou-se para o monte. Logo depois, os dois exércitos chocaram-se com extremo ardor de parte a parte, e como os chefes tudo haviam feito para animá-los, o combate foi muito acirrado. Moisés, por sua vez, combatia com orações, notando que quando as suas mãos estavam erguidas para o céu, os seus levavam a melhor,
E quando, ao invés, o cansaço o obrigava a baixá-las, os amalequitas levavam vantagem. Rogou a Arão, seu irmão, que sustentassem um dos seus braços, e Ur, seu cunhado, que desposara Miriam, sua irmã, sustentasse o outro. Assim os israelitas foram plenamente vitoriosos, e não teriam ficado um só dentre os amalequitas se a noite que sobreveio não tivesse dado uma parte destes ocasião de se salvarem no meio das trevas. Nossos antepassados jamais conquistaram vitórias mais célebres ou mais vantajosa, pois além da glória de terem vencido tão poderosos inimigos e lançado terror no coração de todos os povos vizinhos, os quais depois foram sempre temíveis, tornaram-se senhores do acampamento dos amalequitas e conquistaram, tanto em geral como em particular, tão ricos despojos que passaram da penúria em que se encontravam, com carência de todas as coisas, à extrema abundância. Isso porque obtiveram grande quantidade de ouro e prata, vasos de cobre próprios para vários usos, armas, com todos os pertences que era costume usar na guerra, tanto para ornamento quanto para combate, cavalos e todas as coisas que os exércitos precisam. 110. Eis qual foi o fim desse combate. Ele exaltou de tal modo o ânimo dos israelitas que eles julgaram que, para o futuro, tudo lhes seria possível. No dia seguinte, Moisés ordenou que despojassem os mortos e reunissem as armas daqueles que haviam fugido. Em seguida, distribuiu as recompensas aos que se haviam distinguido em tão grande feito e louvou publicamente o valor e o procedimento de Josué, ao qual todo o exército prestou ao mesmo tempo, por meios de aclamações, glorioso testemunho à sua virtude. Porém, o mais extraordinário nessa grande vitória foi o fato de não custar a vida a um só israelita. Embora a carnificina entre os inimigos fosse notável, de modo que não se podiam contar os mortos. Moisés levantou um altar com a inscrição: Ao Deus vencedor! Ofereceu sobre ele vários sacrifícios e predisse que a nação dos amalequitas seria inteiramente destruída, pois ainda que os hebreus jamais os tivessem ofendido, eles haviam sido muito injustos e desumanos, atacando os israelitas no deserto, onde estes sofriam com falta de tudo. Dedicou a seguir um banquete a Josué, para testemunhar a alegria que estavam sentindo pela vitória que este obtivera. Todo o acampamento ressoava ao mesmo tempo, com cânticos de louvor a Deus, e alguns dias se passaram assim, em festas e regozijo. Capítulo 3. Reuel, sogro de Moisés, vem encontrá-lo e dá-lhe excelentes conselhos. Êxodo 18. Reuel, sogro de Moisés, tendo sabido desses felizes resultados, veio encontrá-lo para também louvar a Deus com ele, e trouxe Zípora, sua filha, e os netos. Moisés sentiu tanta alegria que ofereceu um banquete a todo o povo, próximo da sarça que ele vira arder e que não se consumia. Arão, Reuel e toda aquela multidão cantaram em comum nesse banquete hinos de honra a Deus, a quem bendiziam como o autor da sua liberdade e de sua salvação. Dirigiram também louvores a Moisés, a quem reconheciam dever, depois de Deus, tão gloriosos e felizes acontecimentos. Reuel celebrou com cânticos a glória que o exército merecia, e particularmente Moisés, a cuja sábia orientação muito o povo devia. No dia seguinte, Reuel notou que Moisés estava sobrecarregado pela multidão de negócios, porque todos se dirigiam a ele para resolver suas dúvidas e litígios, persuadidos de que nenhum outro, senão ele, seria capaz de o fazer.
O povo estava tão convencido do interesse dele e de seu amor pela justiça que mesmo os que perdiam a causa acolhiam a sentença sem murmurar. E ele não quis então falar-lhe, para não perturbar o prazer que o povo sentia em ser julgado pelo seu admirável guia. Quando ele se retirou, porém, aconselhou-o a sós que escolhesse pessoas competentes e de confiança para resolver os assuntos menos importantes e que reservasse para si apenas os que se referia ao bem e à salvação do povo, assuntos cujo peso somente ele poderia suportar. Disse-lhe mais Reuel: assim, não ignorais quais são as graças de Deus vos concedeu, as graças que Deus vos concedeu, nem a que ele se serviu de vós para livrar este povo de tantos perigos. Deixai, pois, que alguns decidam as questões que surgem entre eles. Em particular, entregai-vos inteiramente aos serviços de Deus, para vos tornardes ainda mais capaz de assistir-lhes em suas necessidades mais prementes. Julgaria também apropriado que, depois de terdes feito a revista de todas as vossas tropas, vós as distribuísseis em diversos corpos de 10.000 homens, a cada um dos quais nomearíeis chefes, e que esses corpos fossem divididos em regimentos de 1.000 e de 500 homens, e os regimentos em companhias de 100 e de 50 homens, e essas companhias ainda em esquadras de 30, de 20 e de 10 homens, comandadas por oficiais que teriam nomes conforme o número de soldados sob o seu comando. Quanto aos juízes, seria necessário escolhê-los entre os homens de bem e de reconhecida virtude, para decidir as divergências e as questões ordinárias. Quando houver negócios mais importantes, poderão ser encaminhados aos príncipes dos povos. E se ainda houver algum outro mais difícil, que eles não possam resolver, reservaríeis então para vós o encargo de solucioná-los. Por esse meio, a justiça será feita a todos. Nada vos impedirá de implorar continuamente o auxílio de Deus, e tomareis cada vez mais favorável ao vosso exército. Moisés não somente aprovou as advertências de Reuel, mas revelou em plena assembleia quem as idealizaria. Quem as idealizara, dando assim ao sogro toda a glória. O próprio Moisés o referiu no Livro dos Santos, demonstrando o quanto estava longe de arrebatar aos outros a honra de que lhes era devida, e que tinha virtude bastante para elevar-se acima desses defeitos, tão comuns aos homens, como veremos em outro lugar por diversos exemplos. Reuniu depois todo o povo para avisar que iria tratar com Deus no monte, em que esperava trazer-lhes novos testemunhos da extrema bondade dele para com seu povo. Ordenou-lhes que transferissem o acampamento para o mais próximo possível do monte, a fim de ficarem mais perto da suprema majestade, a quem eram devedores de todas as venturas. Capítulo 4. Moisés fala com Deus no Monte Sinai e entrega ao povo 10 mandamentos, ditados por ele próprio. Moisés volta do monte, de onde traz 2 tábuas da lei, e ordena ao povo, da parte de Deus, que construa um tabernáculo. Êxodo 19. O Sinai, que supera em altura todos os montes das províncias vizinhas, está tão cheio de escarpas por todos os lados,
que não somente é muito dificultoso de subir, como também não se poderia contemplá-lo sem temor, pois é crença comum que Deus lá habita, e esse lugar mostra-se assustador e inacessível. Depois que Moisés estava lá, os hebreus cumpriram a ordem de avançar o acampamento até o pé desse monte, e estavam todos cheios de esperança nos favores que ele prometera obter de Deus. No aguardo de sua volta, cumpriram a ordem que Moisés lhe dera, para dele se tornarem dignos. Viviam em grande continência, separaram-se durante 3 dias de suas mulheres, e as mulheres, por suas vez, com seus filhos, vestiram-se melhor que de ordinário, e passaram 2 dias em festas e banquetes. Mas eram banquetes acompanhados de orações contínuas, que eles faziam a Deus, a fim de que ele recebesse bem a Moisés e enviasse por intermédio dele as graças que ele os havia feito esperar. Na manhã do 3º dia, antes do sol nascer, viu-se o que até então não se havia presenciado no mundo. O céu estava tão claro e sereno que não existia a menor nuvem, mas uma nuvem surgiu quase de repente e cobriu todo o acampamento dos israelitas. Um vento impetuoso acompanhado de grande chuva levantou um violento furacão. Os relâmpagos seguiam-se, um tão perto do outro, que deslumbravam não somente os olhos, mas lançavam terror aos espíritos. O raio que caía com grande ruído estranho indicava a presença de Deus. Deixo aos que lerem isto julgar como quiserem, mas fui obrigado a referir o que encontrei no escrito no livro dos santos. Uma tempestade tão extraordinária e um ruído tão espantoso unidos à crença de que Deus habitava naquele monte deixaram atônitos os hebreus, que não ousavam sair de suas tendas. Julgaram que Deus, em sua cólera, havia feito Moisés morrer e os tratava agora do mesmo modo. Estavam eles assim atemorizados quando viram Moisés aparecer, cheio de majestade e resplandecente de glória. E a presença dele afastou a tristeza e fê-los conceber melhores esperanças. E não dissiparam somente as nuvens de seus espíritos, mas também as que antes escureciam o ar, e retornou à sua primeira serenidade. O grande profeta, após reunir todo o povo para informá-lo dos mandamentos que recebera de Deus, escolheu um lugar elevado de onde cada qual pudesse ouvi-lo, e anunciou-lhes: Deus não se contentou em apenas receber-me, de modo digno de sua infinita bondade, mas quis honrar o vosso acampamento com a sua presença e vos prescrever, por meu intermédio, a maneira de viver mais feliz que posso imaginar. Conjuro-vos, pois, por ele mesmo e pelas obras admiráveis que realizou em favor vosso, a escutar com o respeito que lhes deveis o que ele mesmo ordenou dizer-vos, sem considerardes a baixeza de quem ele quis se servir para esse fim. Não considereis que é um homem que vos fala, mas pensei nas vantagens que recebereis com a observância dos mandamentos que vos trago da parte de Deus. E tomareis a ver a majestade daquele que se dignou servir-se de mim para vos conceder tanta felicidade.
Pois não é Moisés, filho de Arão e Joquebede, quem vos manifestará esses admiráveis preceitos, e sim o Deus Todo-Poderoso, que para vos livrar do cativeiro, mudou em sangue as águas do Nilo, abatendo o orgulho dos egípcios, me ferindo-os com as diversas pragas, que vos abriu o caminho através do mar, que saciou a vossa fome com alimento descendo do céu, e matou a vossa sede com a alma que fez sair de um rochedo. Foi ele que concedeu a Adão a posse de tudo que a terra e o mar são capazes de produzir. Quem salvou Noé das águas no dilúvio, que quando Abraão, o autor da nossa raça, andava errante e vagabundo, deu-lhe a terra de Canaã, que fez nascer Isaac de um pai e de uma mãe que não estava mais na idade de ter filhos, que deu a Jacó 12 filhos, perfeitos em todas as virtudes, que pôs nas mãos de José o governo de todo o Egito, que enfim fez hoje o favor de dar-vos, por meu intermédio, os seus mandamentos. Se observardes eles religiosamente e os preferirdes ao amor que tendes por vossas esposas e filhos, nada faltará para a vossa felicidade. A terra será sempre fértil para vós, e o mar sempre tranquilo. Sereis ricos em filhos e temíveis aos vossos inimigos. Falo-vos com a verdade, pois tive a felicidade de ver a Deus, ouvir sua voz imortal, e vós não podeis mais duvidar de que ele vos ame, ou que deseje cuidar da vossa posteridade. Depois destas 113. Depois destas palavras, Moisés fez avançar todo o povo com suas mulheres e filhos, para que eles mesmos ouvissem a voz de Deus e recebessem diretamente de sua boca os mandamentos, para não diminuir a estes a autoridade, como recebidos apenas pelo ministério de um homem. Assim ouviram todos uma voz do céu, que lhes falava muito distintamente, e escutaram os preceitos que Moisés lhes deu depois, as quais estavam escritos nas 2 tábuas da lei. Êxodo 20. Não me é permitido referir as mesmas palavras, mas vou transcrever-vos apenas o sentido. 1. Há um só Deus, e somente ele deve ser adorado. 2. Não se deve adorar a imagem de animal algum. 3. Não se deve jurar em vão o nome de Deus. 4. Não se deve profanar por obra alguma a santidade e o descanso do 7º dia. 5. Deve-se honrar pai e mãe. 6. Não se deve cometer assassínio. 7. Não se deve cometer adultério. 8. Não se deve roubar. 9. Não se deve dar falso testemunho. E 10. Não se deve desejar coisa que pertencem a outrem. Êxodo 21. O povo, depois de haver recebido esses mandamentos da própria boca de Deus, como Moisés lhe havia dito, retirou-se alegremente. Nos dias seguintes foram várias vezes procurar Moisés em sua tenda, a fim de rogar-lhe que obtivessem de Deus leis para sua política
e para o governo da República. Ele o prometeu e assim o fez, algum tempo depois, como relatarei mais tarde, pois resolvi escrever um livro a esse respeito. 114. Êxodo 24. Algum tempo depois, Moisés voltou ao monte, subiu à vista de todo o povo e lá ficou 40 dias. Essa demora os pôs em grande pena, e a dúvida de que algum mal lhes tivesse acontecido era a causa principal de seu sofrimento. Cada qual falava a seu modo. Os que não o estimavam diziam que animais ferozes o haviam devorado. Outros imaginavam que Deus o havia levado consigo, e os mais sensatos hesitavam entre as duas opiniões, considerando numa a desgraça que pode ocorrer a todos os homens, e consolando-se à vista da outra, que lhes parecia mais conforme à virtude de Moisés. Porém, na dúvida de nunca mais poderem encontrar com tal chefe e tão poderoso protetor, viram-se em extrema aflição, porque não viam esperança alguma que lhes mitigasse os temores. Mas não ousaram levantar o acampamento, porque Moisés lhes havia ordenado que esperassem naquele lugar. Ele voltou por fim, depois de 40 dias, sem ter sido alimentado por comida humana durante todo esse tempo. A presença dele encheu o povo de alegria. Moisés falou-lhes do cuidado que Deus continuava a ter para com eles e informou-os que ele havia ordenado no que se refere à maneira como deviam agir para viver em perfeita felicidade, que construíssem um tabernáculo ao qual ele, Deus, desceria algumas vezes. Eles deveriam levá-lo consigo, a fim de não serem mais obrigados a consultar Deus no Monte Sinai, porque quando ele estivesse no tabernáculo, receberia ali os votos do povo e ali lhes escutaria as orações. Moisés ensinou segundo o que o próprio Deus lhe havia manifestado, como ele queria que se construísse o tabernáculo, que era como um templo portátil, e exortou-os a não perderem tempo em construí-lo. Apresentou-lhe em seguida 2 tábuas, nas quais Deus havia gravado com as próprias mãos os 10 mandamentos, de que acima falamos, estando 5 em cada tábua. 115. Êxodo 35. Essas palavras e mais a alegria pela volta de Moisés causaram-lhe tanto prazer que se puseram imediatamente e com grande ardor ao trabalho. Para a construção do tabernáculo ofereciam todo ouro, prata, cobre, madeira incorruptível, pelo de cabra, peles de carneiros brancas, da cor de jacinto, de púrpura e de escarlate, lãs tingida com essas mesmas cores e linho muito fino. Doaram também pedras preciosas que se encastoam no ouro e com as quais costumam-se fazer adornos, a grande quantidade de excelentes perfumes. Depois que todos assim contribuíram para o empreendimento, dando tudo o que podia, e alguns mais do que podiam, Moisés, segundo a determinação que recebera de Deus, escolheu os homens mais capazes para trabalhar naquela obra. Tanto que, tivesse o povo liberdade de escolher, não teriam lançado os olhos sobre melhores peritos. Ainda vemos os seus nomes nas Sagradas Escrituras, a saber, Bezalel, da tribo de Judá, filho de Uri, filho de Ur e de Miriam, e Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. O povo demonstrou tanto ardor por essa obra e ofereceu com tanta alegria seu trabalho e os seus bens, que Moisés foi obrigado a publicar, por sugestão de encarregados, dos encarregados de executá-la, e a som de trombeta, que nada mais era necessário oferecer, pois de nada mais se precisava. Começaram então o trabalho segundo o modelo e o desenho que Deus entregara a Moisés, no qual estavam determinados também o número de vasos sagrados que se deveriam usar no tabernáculo para servir aos sacrifícios.
Se os homens demonstraram liberalidade nessa circunstância, as mulheres não fizeram menos, pois forneceram tudo para as vestes dos sacerdotes e para os ornamentos necessários à celebração dos louvores a Deus, com pompa e magnificência. Continua no próximo capítulo.